boa noite, efetivamente. Muito bem, estamos aí em mais um encontro. Eu, Marcelo, daqui do lado, e você aí do lado da tela. E você aqui comigo, acompanhando a gente aí nesses episódios. Hoje um assunto é bacana. Por quê? Porque está mais próximo do nosso dia a dia, do que a gente utiliza, né? Do que a gente mexe, do que a gente tem como ferramenta em casa ou no trabalho. Então, a matéria hoje acredito que seja mais bacana. Beleza? Vamos lá, o assunto ele começa falando sobre rede de computadores. Tá? Rede de computadores. Eu trouxe uma questão para a gente começar esse assunto e já começamos já com o que a gente diz sobre conceitos, né? Sobre rede de computador. A gente começa a aprender os conceitos, ok? Nós temos os conceitos, nós temos os serviços e nós temos as tecnologias. De quê? De redes, ok? Então, nós temos aqui no quadro conceitos, serviços e tecnologias de redes. Quando a gente fala rede, a gente pensa logo, a princípio, né, em rede de computadores, ok? Então, eu tenho rede de computadores. O que seria uma rede de computador? Não. O que seria uma rede de computador? Não importa se é interna, se não é. É uma máquina ligada a outra, né? Uma rede, uma máquina ligada a outra. Não importa se as máquinas estão localizadas, né, numa pequena dispersão geográfica, ou seja, num intervalo pequeno de distância, ou num intervalo médio, ou numa distância grande. Isso não importa. O que importa é que rede de computador é um computador ligado ao outro, ou seja, mais de uma máquina interligada entre si. Ok? Rede de computador, começou isso lá na década de 60, né? Quando a gente tinha lá na época aquela Guerra Fria, onde o exército norte-americano, juntamente com o órgão do governo na época, um órgão, né, de pesquisa, eles começaram a implementar os computadores nas unidades militares para se comunicarem entre si de forma a pensar nessa comunicação segura, para que o inimigo não tivesse acesso às informações trocadas. Depois de uma década de 70, essa rede, na época, chamada ARPANET, ela começa a ser disponibilizada as tecnologias e os serviços para as universidades, para fins de pesquisa, estudo. Essa rede, que era voltada para os militares, ela começou então a entrar na sociedade civil, beleza? Aí essa rede dos militares tiveram um nome próprio, chamamos de Milnet, a rede dos militares. A ARPANET, na década de 80, ela tem um avanço muito bacana com relação à parte de tecnologia. Por quê? Porque a gente tem uma rede que não é apenas de um determinado local, que não é apenas de um determinado país. A rede, então, vira rede mundial de computadores. As tecnologias, os serviços, eles começaram a ser utilizados, então, no mundo inteiro, ok? Então, essa rede, ela passa a ter um nome, né? O nome de rede, NET, só que ela é inter, porque ela é, além de internacional, ela é uma rede entre todas as redes. Então, entre rede, internet, a internet, então, ela vem para a gente, para quê? Para tornar essa rede mundial de computador disponível para a gente,
disponível para o mundo inteiro. Aí a gente começa a pensar em conceito de rede e começa a perceber que essa rede ela tem algumas características, ela não tem dono, por exemplo. Por isso que ela é chamada de rede pública. Rede pública. As informações trocadas nessa rede são informações gerais. Por que as informações são gerais? Porque está numa rede que é pública. Todo mundo pode ter acesso, ok? Essa rede que é pública, essa rede que tem as informações gerais, ela não tem dono. Marcelo, não tem dono. Mas é uma bagunça, então, porque não tem dono. Aí ela fica o quê? Desprotegida? Ela fica não gerenciada? Não, é uma rede que fica gerenciada. É uma rede onde cada país vai ter o seu comitê que vai fazer a gestão da internet, ok? Então, é uma rede que é organizada, é uma entre redes, é uma rede internacional, ela é pública, as informações são gerais, ela não tem dono. É uma rede externa, ok? Ela é pública, ela não é para dentro, ela não é privada, ela não é interna. Ela é uma rede externa, pública. Show? Beleza? Aí, quando a gente pensa em rede de computador, a gente só lembra da internet. A gente só lembra na rede de computador, ou seja, uma máquina ligada a outra. Quando, na realidade, agora, nós não temos só um computador ligado ao outro. Nós temos coisas interligadas entre si. Nós temos o nosso relógio interligado na internet, nós temos o nosso celular, nós temos os nossos aparelhos eletrônicos, nós temos radares interligados, nós temos câmeras interligadas, nós temos quase que tudo interligado agora. E a internet agora ela é chamada internet das coisas, ok? E uma dessas coisas são os computadores. Os computadores interligados entre si para trazer algum benefício. Aí eu pergunto para você, dentro de conceito de rede, quando a gente pensa em rede de computador, não é? Eu pergunto para você assim, ó. Para que serve? Para que serve rede de computador? Para que serve interligar uma máquina a outra? Para quê? Então, estou gostando. Então, você está dizendo para mim que colocar um computador interligado ao outro é para compartilhar informações. Perfeito. A rede de computador ela foi criada, né, com essa característica de compartilhamento de serviço, compartilhamento de informações, compartilhamento de recurso. Antigamente, a gente tinha uma mesa no trabalho e uma impressora em cada mesa. Era cada computador com uma impressora. Agora nós temos uma impressora no corredor e todo mundo imprime naquela mesma impressora, ou seja, custo-benefício. Eu compro uma impressora Power, Delta Plus, Power Handle, boto lá no corredor, todo mundo usa a mesma impressora, ou seja, eu compartilhei um recurso e esse recurso ele tá em rede. Beleza? Então, importante essa resposta. Para que serve? Para compartilhamento de informações, de recursos, ok? De serviços. Muito bem. Marcelo, agora só existe a internet, só existe essa rede que ela é mundial, a rede mundial dos computadores, a grande teia mundial? Não. Existe uma rede que ela é chamada de intra. Uma rede chamada intra. Essa rede que é intra, ela é também net. Marcelo, por que ela é net? Porque net significa rede. Então, aqui eu tenho uma rede, que diferente da internet, essa intra, ela é interna. Então, aqui eu tenho uma rede que é
interna. Aqui eu tenho uma rede que é privada. Aqui as informações, elas não são gerais. As informações, elas são restritas. As informações são restritas. Legal? Marcelo, por que é privada? Por que essa rede ela é privada? Porque ela tem dono. É uma rede que tem dono. É uma rede que tem dono. Marcelo, essa rede que tem dono, como assim que tem dono? O cara é dono da empresa, ele que compra os computadores. Os computadores, os equipamentos, estão todos eles lá porque o cara é que comprou, então é dele a rede. Essas máquinas interligadas entre si, elas vão ficar para o rapaz que é o dono da empresa, para os donos da empresa. Então, ele vai interligar entre si os computadores para que todos os serviços, tudo aquilo que é tecnologia daquela empresa esteja e fique disponível aos seus usuários internos. Por isso que a gente chama de rede interna, rede privada. Beleza? Tudo bem até aqui? Legal? Aí a gente tem algumas questões, né? Algumas questões que são importantes. O que eu te pergunto? Eu pergunto assim, ó. Uma rede que é interna, sim ou não? Uma rede que é internet, ela é pública? Ela é pública? Ela é interna ou é externa? Tá, aí eu vou te perguntar assim, ó. Uma rede que é interna, uma rede que tem informações que são restritas, pode acessar uma rede que é pública? Sim ou não? Quando eu pergunto assim, pode, você responde o quê? Pode. Agora, se eu pergunto assim, ó, uma rede interna, ela acessa uma rede externa. Certo ou errado? A resposta correta para essa pergunta é necessariamente não. Beleza? Vou perguntar de novo. Uma rede que é interna acessa uma rede pública, sim ou não? Qual é a resposta? Necessariamente não. Beleza? Então, o primeiro passo é a gente saber que se eu tenho uma rede que está aqui dentro, ela é interna. E do lado de fora é uma rede externa. Então, vamos lá. Essa rede que é interna, ela acessa a rede externa? Sim ou não? Necessariamente não. Isso, necessariamente não. Uma rede que é pública, que está lá fora, ela acessa uma rede local, uma rede interna? Aí é a mesma resposta. Necessariamente não, Marcelo. Mas pode acessar? Pode. Então, quando uma rede que é interna acessa uma rede pública, a gente tem uma rede extra. Daí vem o conceito de extranet. Quando eu tenho uma rede que é interna, que acessa uma rede que é pública, que é a internet, eu tenho uma rede chamada rede extra. Daí vem o conceito de extranet. Extranet. Show? Então, se eu tenho uma extranet, significa que eu tenho uma intranet, uma rede privada. Só que essa rede, ela faz o quê? Comunicação com a rede pública. Tudo bem disso? Sim ou não? Ficou claro isso, gente? Pode, claro. A intranet no ambiente da empresa, isso. Para a empresa, não. Certo. Aí você vai precisar da internet. Vamos lá, tu tem uma empresa lá, tu trabalha numa empresa. Lá na tua empresa, você tem lá o e-mail que é da empresa, você tem lá servidores da empresa que você acessa os arquivos, ok?
Lá dentro você tem sistemas que os usuários usam, que os usuários acessam. Você não precisa da internet, ok? Só que se essa tua empresa ela tiver algum produto que alguém compre ou que alguém venda para a empresa, concorda que a tua empresa ela vai ter que permitir acesso aos fornecedores, aos vendedores, concorda? Então é uma rede que é interna, que tem o quê? O acesso aos colaboradores externos, aos fornecedores, os clientes, beleza? Então, quando essa rede que é interna, ela tem acesso externo, a gente chama de extranet. Show? É esse o conceito que a gente tem que carregar para a prova. Aprendemos? Diferença de internet, intranet e extranet? Show? Beleza. Olha essa questão. Relacione as duas colunas quanto às principais características funcionais dessas tecnologias. Internet, extranet e intranet. Internet, extranet e intranet. A. Rede com acesso remoto para parceiros de uma organização. Rede interna fechada e exclusiva de uma organização. Rede mundial de computadores. Qual letra ficaria? D? E aí, qual? D de dado? Rede com acesso remoto. O que seria um acesso remoto? Não, o que é um acesso remoto? Você da sua casa, você está lá na sua casa, acessando o seu computador, e aqui você tem a sua empresa. A sua empresa está numa rede, show? Não importa se ela é pública ou se ela é privada, tranquilo? Então você está lá acessando a rede da sua casa, melhor, está acessando não, você quer da sua casa acessar o teu computador que está lá no teu trabalho, com as informações do sistema que compõe a sua empresa, dos servidores, dos equipamentos, tá tudo lá, as máquinas interligadas, né? Aí você quer acessar do computador da sua casa o teu computador no trabalho. O nome disso aqui é acesso remoto. É você acessar um outro computador como se você estivesse lá fisicamente. Tudo bem nisso? Entendemos que é acesso remoto? Para parceiros de uma organização, ou seja, aqui tem uma organização e aqui tem um monte de coisa. Eu tenho parceiros do lado de fora que acessa ou que precisa acessar a minha empresa. Fala comigo. Qual que é a letra A? Parceiro de uma organização. Não é da organização, são os parceiros externos. É uma rede privada? É uma rede privada, porém, que tem o acesso de fora. Se tem um acesso de fora, ela é o quê? Extranet. Perfeito. Um outro conceito importante para a prova, olha aqui. Estou na minha casa, quero acessar o meu computador lá no meu trabalho. Aí a gente, né, faz o quê? Faz um acesso ao computador através de um túnel. Existe um túnel que permite que você faça o acesso às informações que estão no seu computador no trabalho para o computador da sua casa. Esse túnel aqui, ó,
a gente fala assim, ó, tunelamento. Então, há um tunelamento. Para quê? Para que a informação, para que essa comunicação ela seja segura, para que ela seja privada, para que esse acesso remoto seja seguro. Esse tunelamento vai acontecer por quê? Porque você vai criar uma rede entre o seu computador na sua casa e o computador da sua empresa, chamada de VPN. VPN, Virtual Private Network, ou seja, é uma rede privada ou privativa virtual. Então, quando você tem a VPN, você tem uma rede que é privada ou privativa virtual. Entendemos a VPN? Sim? Beleza. Então, aqui ó, eu coloco o quê? Na letra A. O 2. 2. Rede interna. Opa, ela é para dentro. Então, ela é uma rede privada. Olha, é fechada e exclusiva de uma organização. Ninguém de fora acessa dentro, ninguém de dentro acessa fora. Então, é que, gente? É uma intranet. Rede mundial de computadores, aí ficou fácil demais, que é a nossa internet. Muito bem. Então, essa questão ela é tranquila, só para a gente fixar os conceitos sobre rede de computador. Tudo bem? Beleza até aqui? Que bom. Outra pergunta também bacana numa prova, né? Vamos lá. Qual a diferença de uma para outra? Conceitualmente, elas são diferentes? Ou tecnologicamente que elas são diferentes? Me ajuda. Então, conceitualmente, elas são diferentes, mas tecnologicamente elas são iguais. Por quê, Marcelo? Porque aqui, ó, eu consigo, nessa rede que é chamada... Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Nessa rede que é chamada de rede interna, eu consigo usar os mesmos serviços que a internet usa. Então, se eu uso os mesmos serviços, é porque as tecnologias são as mesmas. Bacana isso? Então, eu tenho os mesmos serviços e as mesmas tecnologias, porém, o conceito é diferente. Tudo bem? Imagina se cai na sua prova dizendo que conceitualmente elas são iguais, mas tecnologicamente são redes diferentes. Está certo ou está errado? Errado, porque conceitualmente elas são diferentes. Ah, elas são sinônimas, tanto conceitualmente como tecnologicamente. São sinônimas como conceito? Não, só tecnologicamente. Show? Conceitualmente elas são diferentes. Beleza? Muito bem. Posso apagar meu desenho aqui? Pergunta? Fala aí, se tiver eu te digo. Toda conversa remota, toda ela, para descobrir o outro computador, tem que ser feito configuração de IP para IP, ok? As máquinas, elas se comunicam numa rede através do IP. O IP é que encaixota, podemos dizer assim. É ele que vai fazer a embalagem, ou melhor, é ele que vai levar a embalagem de destino para o destinatário. Você mandou a mensagem para mim, quem vai mandar para mim é o IP. Ou seja, o teu IP vai se comunicar com o meu IP, de máquina para máquina. Quem vai fazer isso é a VPN. É um sisteminha, são aplicativos que você configura para isso, tá? Tanto na empresa quanto na tua casa lá que você faz isso, essa configuração. Para o acesso remoto, né?
Posso apagar aqui? Pode? Vamos lá. Vamos continuar alguns conceitos. E aqui? Está acabando? Vai lá, acaba lá. Aí eu coloquei aí no materialzinho de vocês teorias, né? Para a gente aprender a diferença entre as três. Uma intranet, ó. Uma intranet, uma internet, elas se comunicando, a gente tem uma extranet. Pode? Tá. Uma imagem que ajuda a gente na ideia, e daqui a gente tira um monte de questão de prova, né? Sobre redes. Olha aqui, que desenhozinho que a gente pode usar. Olha aqui. Eu tenho uma internet, ó, uma rede que é pública, e aqui eu tenho uma rede que é interna, uma rede que é privada. Então, ó, isso aqui, ó, daqui para cá, ó, somente aqui que pode enxergar aqui, beleza? Marcelo, eu quero que a minha rede, que é interna, ela se comunique com o mundo externo. Beleza. Aqui nós temos alguns recursos de proteção. O primeiro recurso de proteção, que a gente fala assim, ó, é a primeira barreira de proteção, tanto de uma rede interna para a internet, quanto no nosso computador, na nossa casa, que vai filtrar o que entra e o que sai da minha máquina, que vai filtrar o que entra na rede e o que sai da rede. Isso a gente chama de firewall. Oi? Criava esses... É maneiro. Então aqui a gente tem uma intranet que se comunica com a internet. Beleza? Tudo bem? Tranquilo.